Olá, salve, salve, salve! Sejam todos bem-vindos a mais um A Bíblia e o Jornal. A notícia repercutiu, a gente vai conferir com a Bíblia para ver o que ela diz. O tempo passa, já estamos aí chegando ao fim de novembro de 2022, as festas de fim de ano estão aí, tá bom? Veja bem, hoje, dando continuidade a mais um episódio da série Os Evangélicos e a Questão Gay. Meu Deus do céu, não deixe de assistir os episódios 1, 2, 3 e 4, que é aqui o que nós vamos compartilhar hoje, o quinto. Já foi 4, hoje é o quinto, tá bom? Assista aí no meu canal YouTube, canal Sérgio S. Bento, e compartilhe. Como sempre, eu faço alguns esclarecimentos antes de cada episódio, e eu tenho alguns esclarecimentos hoje que são mesmo, mas com uma novidade. Não sei se você vai gostar ou não. Hoje a gente teria o último episódio, o quinto dessa série, mas eu percebi, a hora de preparar esse quinto episódio, que não vai caber tudo num só. Ia ficar muito longo, teria que fazer cortes e perderíamos material muito importante. Por isso, eu vou acrescentar mais um episódio, nós vamos ter agora o 6º episódio, tá bom? Então, fique sabendo, este é o quinto, é o penúltimo, não é o último, é o penúltimo, tá bom? Então, o quinto episódio, esse não é o último, é o penúltimo. Então, eu dividi o quinto e o sexto, esse quinto em 2 episódios, tá bom? O assunto era grande e a gente ia perder muita coisa legal, não seria bom, tá bom? E como eu sempre digo, preciso que você assista todos para ter uma visão geral da série e assim poder formar a sua opinião. O meu foco aqui é a pessoa gay, o homossexual, que sofre com a sua condição, que não faz propaganda da sua condição, que não tenta impor como ideal de vida, como se fosse uma ideologia. Portanto, não vou falar aqui de casamento gay, de banheiros unissex, de adoção de crianças por gays. Não, não, não. Definitivamente não, tá bom? Bom, e definição do significado de gay: pessoa cuja atração afetiva ou emocional é demonstrada ou direcionada a pessoas do mesmo sexo, homossexual. E eu vou estar usando os dois termos aqui, gay ou homossexual, tá ok? Veja bem, deixa eu fazer uma síntesinha aqui rápida do episódios 3 e 4 para a gente pegar o embalo aqui, tá bom? Nos episódios 3 e 4 eu perguntei se a homossexualidade tem fundamento ou não. Eu disse que só não havia gays no paraíso, no mais em todas as culturas da Terra, inclusive dentro das igrejas. Eu disse também que as consequências da queda e finalmente o que Jesus disse sobre os 12 eunucos, os 3 tipos de eunuco lá, serve muito bem como fundamento para a situação dos gays. Ser gays, ser homossexual, tem fundamento. Bem, como então vimos, os gays é uma realidade. Você pode não gostar, mas não tem como negar. Eles estão aí. É como a lei da gravidade. Mas isso não desfaz esta realidade, meu querido. Tá bom? Eles estão aí sofrendo, rejeitados, desprezados, odiados, perseguidos, violentados e mortos. Muita gente morta, meu querido. Agora veja bem, você acha mesmo que diante de tudo isso não temos responsabilidade sobre o que acontece com esse grupo, os gays? Eles não podem ser amados, ajudados e felizes como todos os demais seres humanos da Terra? Eles também não merecem isso? Pense nisso, tá bom? Hoje, continuando o nosso papo, esse episódio 5 aqui, nosso tema é uma pergunta. Gays, o
o que devemos fazer com eles? O que você faz com as pessoas que você conhece que são gays? O que você faz? Hã? Hoje a gente vai tentar responder essa pergunta aqui, tá bom? Bom, o que de fato nos interessa agora, diante dessa realidade que se impõe, que ser gay tem fundamento, a gente viu isso, e a gente vê no nosso dia a dia e no mundo inteiro, vimos isso muito de maneira prática. Agora veja bem como que a gente, que se diz povo de Deus, devemos lidar com eles. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Vamos continuar dando as mesmas respostas e o mesmo tratamento, ou vamos avançar no entendimento dessa questão e mudar o nosso comportamento e tratamento? Olhe para trás, olhe por aí, veja qual é o tratamento, você deve ler, você deve ter uma igreja, um ambiente, como tem tratado os gays. E daí? Nós vamos ficar assim, vamos mudar, e daí? O que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeiro, com relação à parte civil, a situação foi resolvida. Eu falei sobre isso no primeiro episódio. Vocês viram lá que o STF, de forma unânime, decidiu pela união das pessoas do mesmo sexo. Os evangélicos não concordaram e ainda não concordam, não admitem e não aceitam. Só que isso não importa. O que importa é que o STF decidiu e as leis precisam ser obedecidas. O STF, certo ou não, faz parte das instituições divinas que dá base para a nossa sociedade. Tem o apoio da Bíblia. Vocês não querem Bíblia? Tá aí, é só ler Romanos 13. O apóstolo Paulo diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Duas observaçõezinhas aqui. Primeiro, vivemos dias de rebelião contra as instituições no Brasil. Por causa agora das eleições 22, da vitória do Lula e da derrota do Bolsonaro e do pessoal que apoiou ele, no caso principalmente os evangélicos. Gente do céu. É verdade que já foi desde alguns anos, 2, 3, 4 anos aí, pelo amor de Deus. É triste, para não dizer horroroso, ver líderes políticos evangélicos e pastores evangélicos atacando membros do STF, chamando de covarde, canalha, safado, vagabundos. Ninguém merece isso. Esse Alexandre de Moraes sendo perseguido como um ser diabólico. Eu acho que os evangélicos nunca incomodou o diabo tanto como eles incomodam o Alexandre de Moraes. O homem é motivo de ódio e de desejo até de morte. E, gente, isso não é de Deus, não tem nada a ver com Deus. Tá bom? Isso acontece não pelos erros do STF, deles aí no judiciário, porque eles têm falha, claro que tem, mas não é por causa disso, não, é por causa da ideologia política deles, da derrota para o Lula e para o PT. Né? Mas eles, esses evangélicos, esses líderes, não falam da quantidade enorme de besteira que fizeram nessa campanha eleitoral, usando o nome de Deus, profecia, jejum, oração. O que rolou dá até vergonha, vergonha, vergonha. O Brasil está aí dizendo: meu Deus, é isso que é ser evangélico? Esses caras estão trazendo juízo sobre si mesmo. Futuramente aqui eu vou falar sobre isso, tá bom? Continuando. Os evangélicos, de maneira geral, continuam escandalizados com a decisão do STF. Eu gostaria, quero dizer para você, que todos os homens gostassem de mulher e que todas as mulheres gostassem de homens, tudo conforme a criação original de Gênesis 1 e 2. Mas não é assim na realidade, na prática, no dia a dia, depois de Gênesis 3. Não é, meu querido. E daí? O que vamos fazer com as pessoas que não se encaixam aí em Gênesis 1 e 2? O Adão não se encaixa mais, a Eva não se encaixa mais, foram expulsos, chutados para fora. Você quer o quê?
o que a gente faz com os aleijados, os paralíticos, os cegos, os surdos, os mudos? O que a gente faz? O que é que você faz com essas pessoas? Pelo amor de Deus. Veja bem, o que é que a gente faz? O que a gente vai fazer com os gays? Nós que se dizemos povo de Deus. Veja bem, meu querido, nós temos que aprender a lidar com as anomalias, com as realidades das desordens, da queda que afetou o ser humano como um todo. Nós temos que aprender. Veja bem, eu quero dizer aqui 2 exemplozinhos. Primeiro, pergunto para você, Jesus curou todos os cegos lá nos seus dias? Jesus curou todos os cegos? Não. Todos os que vieram a ele curou, mas não curou todos, porque Jesus estava limitado pelo tempo e espaço. Como esses cegos que Jesus não curou, viveram? Tiveram que aprender a viver e conviver com os efeitos da queda. Seguiram em frente. Como vivem hoje todos os que sofrem com os efeitos das desordens da queda? Você tem alguma deficiência? Tem alguém na sua família que tem algum tipo de deficiência? O que a gente faz? Tem que acontecer o quê? Inclusões e adaptações dessas pessoas que sofrem com os efeitos das desordens da queda. Não é o que a gente vê nas ruas, nas famílias, na cidade todos os dias? Pergunto para você, o que você acha de comer carne humana? Você já comeu? Eu não. Eu comi carneiro, boi, vaca, leitoa, mas carne humana não. Espero que isso nunca venha acontecer. Veja bem, você acha certo alguém comer carne humana? Você já comeu? O que você acha que Deus pensa disso? Ele aprovaria? Ele aprovaria? Eu acho que não. Mas teve gente que precisou comer carne humana para sobreviver. Você sabia disso? Um avião com 47 pessoas caiu nos Andes em 1972. A notícia foi notícia no mundo inteiro. Depois de 70 dias, somente 15 foram salvos. Quando perguntaram como eles sobreviveram naquelas circunstâncias extremamente difíceis, 30 graus negativo, responderam: comemos nossos amigos que morreram. Simples assim. Bem, a admiração que a multidão tinha por eles, heróis, aquela coiseira toda, aquele furição, né? Acabou imediatamente. Comer carne humana não é correto, não é natural, mas naquela situação era ou não? O que é que você acha? Foi pecado? Você acha que estes homens que comeram seus amigos vão para o inferno? Pense em relação a isso e pense na situação dos gays, dos homossexuais. Tá bom, meu querido? Tá bom, meu querido? Bem, segundo exemplo, nós temos Paulo, que teve que lidar com uma desordem da queda. Você já viu falar, né, do seu famoso espinho na carne, lá em 2 Coríntios 12. Você lembra que o apóstolo Paulo, por causa disso, ele orou 3 vezes a Deus. 3 vezes. E é Paulo, e não sou eu. 3 vezes. E nada. Você sabe como Deus resolveu o problema de Paulo? Disse para ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual foi a reação de Paulo? Se isso acontecesse com os pastores, no meio evangélico, no mundo evangélico, o que vocês acham que eles fariam? Eu decreto, não aceita esse negócio aqui da força, o poder de Deus se aperfeiçoar na fraqueza. A resposta de Paulo foi: eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, no espinho aqui na minha cara, no meu sofrimento, na minha dor. Para quê? Para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Na fraqueza, nossa,
tem o poder de Deus. Apesar que na igreja evangélica isso não é mais uma realidade, não é mais uma palavra de Deus, né? O negócio deles é poder e poder mesmo. Aí a gente crê, a gente confia. Saiba, meu querido, a gente só conhece realmente a graça de Deus com uma estaca na cara. Não quando a gente fica discutindo teologia, doutrinas da igreja, moral, legalismo, né? Pimenta no olho dos outros, é refresco, né? O que dizem o ditado aí. Então, não é você que sofre, né? Não é você que é gay. Você é gay? Não, então você não sabe o que você fica falando. Você não é perseguido, odiado, violentado, morto. Então você não sabe, né? Tá bom. Vamos lá, continuando então. Como vimos, a parte civil sobre os gays foi resolvida pelo STF por unanimidade. Os evangélicos não concordam, seguem aí emburrados. Vamos então ver agora, com relação à parte espiritual. O que é que os evangélicos fazem? Como que eles tratam os gays? Qual é a solução deles? Eu vou citar uns exemplozinhos aqui, porque a gente não tem tempo, mas você sabe como que é. André Valadão, que é cantor e pastor da Lagoinha, famosíssimo, né? Celebridade. Teve a pergunta aí de um seguidor dele nas redes sociais e a resposta do André Valadão foi a solução dele para os gays. Vamos à pergunta do seu seguidor lá. 2 rapazes que são membros da igreja estão namorando. Você os expulsa? O André Valadão respondeu: entendi. São gays. A igreja tem um princípio bíblico e a prática homossexual é considerada pecado. Eles podem ir para um clube gay ou uma coisa assim, mas na igreja não dá. Esta prática não conduz com a vida da igreja. Tem muitos lugares que gays podem viver sem qualquer forma de constrangimento, mas na igreja é um lugar para quem quer viver princípios bíblicos. Não é sobre expulsar, é sobre entender o lugar de cada um. Esse é o tratamento do cantor e pastor André Valadão tem para os gays. Continuando, o da cantora gospel Bruna Carla, vamos ver o tratamento, o que ela diz. E aqui eu vou citar um trecho de uma participação dela no podcast de Karina Bach, que ela deu lá uma entrevista e a repercussão foi grande. Depois ela disse que não cantaria no casamento de um amigo homossexual. Ouça o que ela disse sobre os gays. Aos meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem para a sua vida é libertação. O que Deus tem para a sua vida é o que Ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você. Lá no julgamento, quando Jesus voltar, se Ele estiver, Ele vai falar: poxa, a Bruna andou comigo, ela sabia que eu estava errado e que o caminho que eu estava escolhendo era de morte eterna. Eu chego a ficar emocionada, porque se a gente abrir a nossa boca para dizer que você não vai para o céu, gente, é morte eterna, inferno. Já imaginou viver uma condenação eterna? É para sempre que você vai viver aquilo. Acabou, é terrível. Aquele lugar é horroroso. É isso que a cantora Bruna Carla tem para oferecer aos gays. Ser gay é uma escolha, precisa de libertação. Jesus não sonhou isso para você, mas se você continuar assim, não vai para o céu não, hein? Você vai para o inferno e o lugar lá é quente, 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 eternamente quente. Uma churrasqueira que, meu Deus do céu. Bom, vamos agora a mais um, o Malafaia. Não podia deixar o Malafaia de fora. O Malafaia na Rede TV, no Super Pop, lá com a Luciana Gimenez. Quando perguntado pela apresentadora se o gay vai para o inferno, o Malafaia disse que, abre aspas, à luz da teologia vai. A Bíblia diz que vai.
E ele, fecha aspas, e citou alguns textos bíblicos bem conhecidos. No SBT, de frente com Gabi, ele teve lá. E nesse dia ele suou, meu Deus do céu, o homem ficou nervoso. Assista aí, busquei no YouTube que está aí, essa entrevista dele. Ele diz que Jesus falou mais sobre o inferno do que no céu. Disse a Gabi, abre aspas, você sabia que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu nos evangelhos? Fecha aspas. E respondeu o porquê. Falou para mostrar o perigo que é ele e para quem vai para lá. Fecha aspas. E continuando aí, a Bíblia define o que é pecado. Ele diz que não acusa B ou C, mas, abre aspas, estou aqui para condenar o pecado, fecha aspas, e de que na visão dele, do que entende da Bíblia, abre aspas, a homossexualidade é pecado claríssimo à luz da Bíblia, fecha aspas, disse o Malafaia. Eu não tenho nada a comentar do Malafaia, de jeito nenhum, meu Deus do céu. O que eu posso dizer é que tudo isso aqui não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, só com a religião evangélica. E é isso o que eles têm para oferecer para os gays. É verdade, graças a Deus, nem todos, porque já tem muitos pastores, graças a Deus, abrindo os olhos e mudando a sua maneira de tratar os gays, graças a Deus. Então, meu querido, eu não creio em nada disso, isso aqui não é a solução para a situação dos gays, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. E para você? Qual deve ser a melhor solução, então, para os gays? Onde podemos encontrar uma solução de forma prática para a situação dos gays? Será que a Bíblia pode nos ajudar? Em vez dela ser usada pelos evangélicos como arma para atacar e condenar os gays ao inferno? Eu creio que sim. Eu creio que sim. É na própria Bíblia que a gente vai encontrar a solução. Sim. Eu quero falar para você sobre a situação dos eunucos e o que foi feito com eles. Novamente os eunucos, né? No episódio anterior, no quarto, a gente já falou sobre os eunucos. E agora eu vou usá-los novamente. Eu creio que a situação dos eunucos pode nos ajudar a encontrar uma solução para os gays. Em como a gente pode ajudá-los de verdade. Veja que na questão do divórcio, conforme vimos no capítulo 19, Jesus usa os eunucos como alternativa para os que não querem se casar e viver sem se prostituir, que se tornem eunucos pelo reino de Deus. Jesus falou de 3 tipos de eunucos, muito semelhante à condição dos gays. Vimos isso em detalhes no episódio 4 aí, e foi que eu disse que é na pergunta lá se gays têm fundamento. E a gente mostrou que tem fundamento através dessas semelhanças aí, tá bom? Agora, usando ainda os eunucos, eu quero dar um passo mais, ir um pouquinho mais fundo, um pouco mais adiante. Como o eunuco é o que temos na Bíblia de mais próximo da condição homossexual, eu creio que a situação histórica dos eunucos pode nos ajudar nesse desafio de como devemos tratar os gays. Como assim? Veja bem, historicamente, os eunucos enfrentavam um grave problema e de difícil solução por ser quem eles eram. Os eunucos não podiam participar da adoração ao Senhor junto com o povo de Deus. Essa questão gravíssima foi resolvida. Como? Como? Vamos lá. Veja bem. Primeiro vamos ver como era a situação dos eunucos, a situação histórica dos eunucos nos dias da lei de Moisés. Em Deuteronômio 23, 1, lá se diz o seguinte sobre os eunucos: qualquer que tenha os testículos esmagados
coitado, ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Essa situação aqui dos eunucos, essa situação histórica dos eunucos, na lei de Moisés, 1400 anos antes de Cristo. Veja que os eunucos são proibidos de participar da adoração ao Senhor. Só os hebreus podiam. Os eunucos eram considerados impuros pela lei de Moisés. Ok? Pois bem, segunda coisinha agora que eu quero dizer. Vamos ver agora como era a situação dos eunucos nos dias do profeta Isaías. 700 anos depois da lei de Moisés. Meu Deus do céu. Vamos ver, vamos ver. Isaías capítulo 56. Vou ler esse texto do verso 1 ao 5. O verso 1 começa dizendo assim: assim diz o Senhor, mantenham a justiça e pratique o que é direito. Deus falando ao seu povo, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Verso 2, feliz aquele que não age assim, o homem que nisso permanece firme. O homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer mal algum. Deus querendo que o povo dele continue obedecendo as regras da lei e tudo mais. Ok? Obedecendo a palavra dele. Aí o verso 3, Deus muda agora o foco. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor, a Ele, a Deus, venha dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. Um estrangeiro diga, Deus não quer saber, Deus não aceita eu com o povo dele. E ele continua, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. O eunuco, coitado, não gera ninguém, não tem ninguém, é só ele, vai morrer ele mesmo. Deus não gostaria que o eunuco ficasse nessa solidão, nesse abandono. Verso 4, pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegam à minha aliança, a eles darei, dentro do meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno, que não será eliminado. Veja aqui, meu querido, como a situação dos eunucos, nos dias do profeta Isaías, 700 anos depois da lei de Moisés, muda maravilhosamente para melhor. Israel agora, 700 anos depois daquilo lá, na lei, Israel agora está na terra prometida, é uma nação com reis, vive um outro momento histórico, econômico e político. O que a gente vê agora? Um novo tempo, não é? O profeta Isaías altera o que a lei dizia sobre os eunucos. Ele diz que agora os eunucos podem adorar o Senhor junto com os israelitas no templo. Eles também teriam direito à salvação como Israel. Antes eram excluídos, agora são incluídos. Antes não podiam, agora podem. Agora a graça de Deus é para todos, eunucos e estrangeiros, não só para o povo de Israel. Não. Pergunto, vocês acham que aqui em Isaías, aqui nesse texto que eu li, o profeta Isaías está fazendo uma adequação da palavra de Deus, está adaptando a palavra de Deus à situação histórica dos eunucos?
Antes, na lei de Moisés, a palavra de Deus tinha autoridade. Agora, com o profeta Isaías, por acaso ela não tem mais? O que você acha? Pense nisso. O Malafaia e outros por aí, e muitos até, atacou pesado o Ed Renekiewicz, quando ele falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Eles diziam que o Ed disse isso, que era para atualizar a Bíblia para favorecer os gays. Chamou que o Ed estava dizendo até doutrina de demônios. Usaram a Bíblia para atacar ele. E eu pergunto para você, você acha que o profeta Isaías está atualizando a lei de Moisés para adaptá-la ou para favorecer os eunucos? Ou era Deus dizendo ao profeta que era tempo de uma nova palavra de Deus para o seu povo? O que é que você acha? Hã? Você não acha que Jesus já tem dito muita coisa, já atualizou a palavra? Mas quem quer saber? Quem quer saber? Gente, essa palavra do profeta Isaías não tem nada a ver com a palavra dele mesmo, com uma ideologia nova para aceitar a situação dos eunucos. Tem a ver com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Pois o verso 1, ele começa dizendo: assim diz o Senhor. É Deus que está falando com o seu povo. É Deus que está falando sobre a situação histórica dos eunucos, e a situação tem que ser mudada, tem que ser resolvida. É um novo momento e Deus quer agora que eles sejam incluídos junto com o povo de Deus. E eles não precisam mudar quem eles são, hein? Deixarem de ser eunucos. Arrumar aí para eles um pinto improvisado. Hã? Não. Ok? É o Senhor que está dizendo que agora todos os estrangeiros e eunucos são bem-vindos na adoração. Não por deixarem de ser quem eles são, né? Como se cobra dos gays para vir para a igreja. Tem que mudar, tem que virar hétero, não é? Mas por eles confessarem a Javé e seguir as exigências da aliança. Só que para os evangélicos não basta quem é gay seguir o evangelho, orar, ler a Bíblia direitinho. Não, eles querem mais. Você tem que deixar de ser gay, tem que ser liberto. Só obedecer a palavra de Deus não basta. Não basta. Mas eles acham que é aí que a palavra de Deus diz que tem que virar, tem que ser liberto. Preste atenção, é isso que interessa para Deus. O resto, Deus não tem pressa. Não quer saber muito, quer saber se você obedece a palavra dele. Ele vai fazer a obra no coração para as alterações que precisam ser feitas. Não é igreja, não é pastor, não é declaração de fé. Tá bom, meu querido, é obra do Espírito Santo. Veja bem, em Isaías 43, 19, um pouquinho atrás, no verso 19, logo no início, o profeta Isaías diz que o que Deus estava fazendo ali era coisas novas para o atual Israel. Agora Deus tinha uma nova perspectiva para o futuro do seu povo Israel. É verdade que nem todos iriam concordar com a mensagem do profeta Isaías, de que a graça de Deus era para todos agora e não só para eles israelitas. Para pensar. Será que Deus não está querendo fazer algo novo pelo amor de Deus sobre a questão dos gays? E você não está aceitando por causa da sua religião, doutrina, do seu pastor e cositas más? Você não acha que a igreja evangélica já foi longe, mas muito longe demais nessa questão, nessa briga, nessa guerra, nesse rejeito, nessa condenação dos gays? Eles fizeram isso tanto, que os gays não precisam deles mais. Eles agora fizeram as suas próprias igrejas. Eles fazem casamento, batismos e tudo mais. Não é?
Ficaram aí o tempo inteiro, os evangélicos chutaram. Não quiseram. Aí eles fizeram as suas igrejas. Eles agora não precisam mais dos evangélicos. Eles têm as suas igrejas, seus pastores. Você pode dizer, mas eles estão errados, não tem nada a ver com a Bíblia. Ok. Mas vocês não quiseram eles. Ok? Então, meu querido, aguente isso aí agora. Aguente isso. E vão ter que prestar conta pelo que fizeram e pelo que ainda estão fazendo. Tá bom? Quero terminar fazendo uma síntesinha rapidinha aqui, um vapt-vupt. Vamos lá? Bem, os gays, o que a gente deve fazer com eles? Pergunto para você. Diante de tudo que a gente já falou aqui. Como a gente viu, para muitos líderes evangélicos, cantores e pastores e políticos evangélicos, os gays devem ser libertos e voltar a ser héteros. Caso contrário, vão mesmo para o inferno. Vão para o inferno. Aliás, tem até pastor que já teve aí revelação, que diz que já viu muitos gays no inferno. Já viram lá macumbeiros, né? Bastante gente, e já viram gays lá no inferno. Meu Deus do céu. Terrível, não? Terrível. Mas, voltando aqui, como a gente viu, o profeta Isaías encontrou uma solução para o problema histórico dos eunucos. Grupo semelhante aos gays, que sofria rejeição e preconceito por parte do mundo e principalmente do chamado povo de Deus, hebreus, israelitas. A lei de Moisés proibia os eunucos de adorar o Senhor, até de ter a própria salvação no caso, junto com os israelitas. Mas, 700 anos depois da lei de Moisés, nos dias do profeta Isaías, ele discerniu que era um novo tempo e que Deus tinha uma nova palavra para essa situação histórica dos eunucos. Que agora os eunucos poderiam adorar o Senhor junto com os israelitas no templo. A salvação também era para os eunucos. E eles não precisavam de deixarem de ser eunucos. Podiam ficar sem pinto ou com o que tivesse. Vem do jeito que você tá. Tá bom? Pode vir sem medo, em nome de Jesus. Bem, o que você acha disso tudo? Pense bem. Pense bem, meu querido. Porque a coisa tá feia por aí, tá bom? Esse foi o nosso episódio 5º da série Os Evangélicos e a Questão Gay. No nosso próximo episódio, o 6º e agora o último, nós vamos continuar com o mesmo tema. Fazendo a mesma perguntinha lá, gays, o que devemos fazer com ele? Só que agora a segunda parte. E eu vou dizer para você uma coisa. Você nem imagina o que vem por aí. Só vendo, só assistindo para crer. Você vai perder? Não vai, né? Não vai. E vai contar para todo mundo, Eu quero terminar citando um texto do apóstolo João, né? Da carta dele, primeira carta dele lá, João 4:7. Vamos lá. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, não importa a religião que pertença. Porque Deus é amor. Love, 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 love. Deus é amor, Deus é amor. Um abraço a todos vocês que assistiram a gente e até o próximo, último episódio de verdade, tá bom? Beijão, Deus abençoe todos. Tchau, tchau.